Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro, comemoração de todos os fiéis defuntos. Na liturgia da Igreja Católica há muitas possibilidades de escolha de um texto bíblico para o Evangelho. Eu escolhi Mateus 25, de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, porque não sabeis qual o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o mês de novembro para nós se reveste de muitos significados na liturgia da Igreja Católica. Poderíamos dizer que é um mês muito importante para a reflexão sobre a escatologia. A palavra escatologia é uma palavra muito bonita. Eschaton significa o fim dos tempos. Escatologia, portanto, é uma dimensão da teologia que reflete sobre aquilo que antigamente se chamava de os novíssimos, isto é, as coisas últimas. É muito importante a reflexão cristã sobre a morte, a ressurreição, o juízo final, o purgatório, o céu, o inferno ou outras temáticas vinculadas a essa dimensão do fim dos tempos para cada cristão e para todo o povo de Deus. Ora, nesse mês de novembro, além da celebração do dia 1º de Todos os Santos, quando nós somos convidados a contemplar a Jerusalém celeste com os anjos e santos que dia e noite estão diante de Deus e lhe prestam culto. Hoje, dia 2 de novembro, somos convidados a refletir sobre essa dimensão da morte e também sobre, especialmente, a dimensão do purgatório. Daqui a pouco eu direi uma palavra sobre isso.
Além do mais, no dia 22 de novembro, celebramos o 34º domingo do tempo comum. E nesse dia se celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo, concluindo assim o ano litúrgico. A partir do dia 29 de novembro, começamos o Advento e um caminho novo na direção do Natal, e já é o ano litúrgico 2021. Além do mais, o mês de novembro é conhecido como o mês azul, Novembro Azul. E, sobretudo, nós, homens, somos convidados a uma reflexão sobre o nosso corpo, sobre as doenças masculinas, especialmente sobre a prevenção e também sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas não somente o câncer de próstata, câncer de testículo, a depressão masculina e tantas outras doenças próprias do corpo do homem. Então é muito importante que os homens também aproveitem o mês de novembro para uma reflexão sobre essa relação entre a saúde física e a saúde psicoemocional e espiritual. Bom, ontem celebramos a solenidade de Todos os Santos. Hoje somos convidados a refletir sobre os fiéis defuntos. Isto é, a Igreja Celeste, triunfante, que nós celebramos hoje, se associa numa comunhão profunda à Igreja que caminha ainda na história, a Igreja peregrinante, mas também aos irmãos e irmãs que experimentam a realidade do purgatório. Nós chamamos isso a igreja que se purifica, a igreja purificante. Ora, a nossa fé cristã católica nos diz que os irmãos que morrem em estado pleno de graça participam plenamente da glória do Senhor. Mas talvez a grande maioria de nós não morre em estado absoluto de graça. Assim, nós somos convidados a refletir sobre a experiência da purificação. O purgatório não é um lugar. O purgatório não é um tempo. Depois da nossa morte física, não há mais a categoria de espaço e de tempo. Como diz o Salmo, diante de Deus, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Mas a experiência do purgatório é a experiência da purificação. Exatamente seremos purificados pelo fogo do amor, porque não fomos capazes de amar suficientemente como Jesus nos pede. Mas, se pudermos assim dizer, o purgatório é antessala do céu. O purgatório já é para os irmãos que estão salvos, estão em Deus. Purificam-se exatamente porque não amaram suficientemente. E o coração amoroso de Jesus, o fogo abrasador do seu amor, nos queima e nos purifica para participarmos plenamente de sua glória. Nós, então, na teologia da Igreja Católica, e até mesmo já na cultura de Israel, no Antigo Testamento, começou uma prática de oração e de sacrifícios pelos fiéis defuntos. A referência mais importante que temos na Bíblia Sagrada é de 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 42 a 46. Ali se conta uma história que vários soldados, companheiros de Judas Macabeu, morreram, mas não estavam
em estado pleno de graça, exatamente porque eles guardavam debaixo de suas roupas imagens de ídolos. Judas então pede súplicas por estes irmãos e também arrecada recursos para oferecer em Jerusalém um sacrifício por esses defuntos, exatamente porque acreditam na ressurreição. Ora, mesmo que alguém me diga que esse texto não está presente na Bíblia protestante, o que é verdade, o livro de Macabeus, desde o princípio, está presente na chamada Bíblia grega, na Septuaginta, que é a Bíblia adotada não somente pela Igreja Ortodoxa no Oriente, mas também pelos cristãos de todas as épocas desde o princípio. A Septuaginta, a Bíblia dos 70, a Bíblia grega, foi a Bíblia adotada pela Igreja cristã desde o princípio. No século XVI, quando aconteceu a Reforma Protestante, os protestantes optaram por aquilo que eles chamaram de verdade hebraica e voltaram ao cânon hebreu, o cânon mais restrito. E, portanto, o livro do 2º Macabeus foi retirado da Bíblia na Reforma Protestante. Lutero ainda deixou como uma espécie de apêndice no final da Bíblia, mas depois o texto foi completamente retirado. Ora, mesmo que você não admita que esse texto é palavra de Deus, mas você tem que admitir que é um documento histórico, um documento cultural que registrou uma prática acontecida em Israel no 2º século antes de Cristo. Já na igreja cristã, desde o primeiro momento, tornou-se um fato normal a oração de súplica ou o oferecimento especialmente da Sagrada Eucaristia, mas também dos jejuns e de obras de misericórdia oferecidas em sufrágio pelos falecidos. Nós então rezamos pelos defuntos exatamente porque existe um mistério profundo de comunhão entre essa igreja peregrinante, que somos nós, os santos que peregrinam na face da terra, a igreja purificante, os irmãos que experimentam o purgatório, a purificação por meio do amor de Deus, e a igreja triunfante e celeste, que já participa plenamente da glória. O purgatório é para aqueles que já estão salvos, mas não morreram plenamente em estado de graça. No Catecismo da Igreja Católica, são muito importantes 2 números, o número 958 e o número 1032. Reconhecendo, portanto, claramente esta comunicação de todo o corpo místico de Cristo, a Igreja dos que ainda peregrinam venerou com muita piedade, desde os primeiros tempos do cristianismo, a memória dos defuntos. A nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. Hoje, portanto, é um dia de saudade, hoje é um dia de gratidão. Nós oramos pelos fiéis defuntos, especialmente pelos nossos entes mais queridos, mas para nós cristãos, hoje é um dia sobretudo de fé viva na ressurreição, na vida nova que Cristo operou no mistério da cruz. A experiência da morte nossa ganha plenamente sentido, porque ela foi inserida na morte de Cristo e no sepulcro vazio. Nessa manhã sem ocaso, onde todas as lágrimas serão enxugadas,
onde não haverá mais pranto ou dor. É por isso que no dia de hoje nós fazemos silêncio, fazemos memória, fazemos reflexão e oramos pelos nossos irmãos e irmãs, pelos nossos entes queridos que já partiram para a casa do Pai. Um abraço a você, fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo e oro especialmente pelos seus entes queridos que partiram para a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.